Na nossa última aula, nós estávamos analisando a contribuição sobre iluminação pública. E eu expliquei para vocês o artigo 149, né, da letra A da Constituição Federal. Nós vimos o caput, né, com a redação dada pela Emenda Constitucional 132, e vimos também o parágrafo único. E eu mencionei o primeiro tema com repercussão geral, que é o tema 44, que foi analisado pelo Supremo partindo da redação original da Constituição Federal, que foram as inconstitucionalidades suscitadas quando a COSIP surgiu, né? E aí eu também expliquei, e aí eu acho que isso é importante para que vocês entendam, né, para fechar o raciocínio, que a Constituição, no parágrafo único do 149A, permite, né, a cobrança da COSIP na fatura privada de energia elétrica, né? Então, ela é cobrada geralmente com a tarifa de energia privada. Mas isso não é uma obrigatoriedade, né? Não é obrigatório, né? Existe, pode ter município que eventualmente cobre no carnê do IPTU, porque a COSIP ela pode ser considerada uma contribuição fundiária, como é a taxa de lixo, por exemplo. Então, ela vai ser cobrada junto, ou pode ser cobrada junto do carnê do IPTU. Essa é uma escolha, né, do município, do ente competente. É claro que a maioria dos municípios esmagadora escolheu cobrar, né, no carnê da privado, da fatura, porque é mais fácil, né? Mas aí, como eu expliquei na aula passada, você vai seguir o cadastro da concessionária, porque e o cadastro da concessionária, por exemplo, aceita locatários, né? Então é uma coisa porque é um contrato de concessão privada, né, de energia privada. Então, você vai ter um cadastro que é diferente do IPTU. E aí a cobrança vai ter, e aí o Supremo admitiu isso, que se utilizar de um parâmetro que é o consumo privado para a cobrança do tributo, porque aí esse parâmetro passa a ser razoável, né, considerando que ele vai ser cobrado por uma concessionária. Então tem que ser um dado que a concessionária possua. Mas aqui é uma questão que eu queria só complementar o raciocínio, porque é uma questão interessante, que, como eu disse até na aula passada, mas só para reforçar, no caso das concessionárias de energia privada, elas são contratadas pelo poder público, mediante pagamento de uma tarifa de administração, como um banco, tá? Então, a Light, né, a concessionária, ela não faz parte da relação tributária, né? Vocês se lembram que nós estudamos capacidade tributária ativa e eu expliquei que os bancos não participam da relação tributária, né? Eles, na realidade, eles exercem meramente uma função de caixa. E esse é o entendimento aqui que a maioria dos municípios adota, né? E alguns municípios, como foi o caso do Rio, mas que está sendo discutido nos tribunais, num determinado momento até indicaram a Light como responsável tributário, para não ter necessidade de você ter essa contratação, pagamento de taxa, mas essas legislações que trouxeram essa previsão estão sendo questionadas nos tribunais, né? Aqui no TJ nós temos discussão, vários tribunais, municípios que fizeram a mesma coisa, adotaram a mesma sistemática acerca da constitucionalidade dessa cobrança, se a Light pode ser enquadrada como responsável ou não, né, por força lá do artigo 128 do CTN, que a gente vai estudar mais adiante. Mas a maioria dos municípios adotam essa sistemática, né? Tem um contrato privado, paga uma taxa de administração, e aí a Light não faz parte da relação tributária. Salvo se você indicá-lo como responsável tributário, porque ele passa a ser sujeito passivo, né? Mas, repito, essa é uma discussão imensa, né? É uma discussão que está sendo enfrentada nos tribunais acerca da constitucionalidade da indicação da concessionária como responsável tributário na cobrança da COSIP, ok? Se ela tem ou não vínculo com aquele fato gerador e assim por diante, se a relação dela é contratual. Então, assim, essa é uma discussão grande, mas não tendo essa lei, não fora dessa discussão, a atividade dela é meramente de caixa, né? É isso que elas defendem, inclusive, para discutir a constitucionalidade das leis municipais que trouxeram a previsão delas como responsável tributário.
tá? Dizendo que a relação delas é contratual, como se fosse o banco, ok? E na maioria dos municípios ela é feita assim, tá? Salvo esses, como é o caso do Rio, que trouxeram essa previsão. Até que no Rio há uma chance de essa lei ser revogada para tentar solucionar uma discussão histórica com a Light aqui, envolvendo, né, a sistematização da cobrança. Mas vários municípios ainda estão cobrando, estão brigando por isso, até que tenha uma decisão do STJ ou do Supremo sobre a constitucionalidade dessas leis. Tá? Então, só para completar o raciocínio, porque da aula passada, para nós fecharmos a questão da COSIP. Uma outra controvérsia que chegou ao Supremo, e essa também é antes da alteração da reforma, e aí vocês vão entender, né? Eu já expliquei a reforma aqui, mas vocês vão talvez fechem melhor agora o raciocínio. Foi um segundo tema, que é o tema 696 do Supremo. 696 do Supremo, com repercussão geral, né? O que acontece com esse tema? Na redação original da Constituição, você só tinha era uma contribuição para o custeio do serviço de iluminação. Custeio, tradicionalmente, por um conceito do direito financeiro, é o que você vai pagar para a manutenção de um serviço que existe, né? Custeio é isso, você vai custear algo que já existe. E aí, muitos municípios, na redação originária da Constituição, como é o caso do Rio de Janeiro, aqui no município do Rio de Janeiro, a lei que criou a COSIP, né, que regulamenta a COSIP até hoje, é a Lei 5.132 de 2009. Vocês vejam que a emenda constitucional é de 2002. O município do Rio só criou a COSIP em 2009, pela Lei 5.132. E foi intencional, porque o município do Rio ficou esperando que o Supremo julgasse aquele tema 44, para dizer se é constitucional ou não a cobrança e quais eram os parâmetros, né? O que ele considerou constitucional. E aí, na hora que o Supremo disse que era constitucional, podia cobrar, inclusive, em razão da energia privada, o município veio do Rio e editou essa lei para não ter essa discussão aqui no Rio, né? E aí o que acontece? As legislações municipais, a maioria delas, inclusive a do Rio, o que elas fizeram? Elas, na redação original, previam também a possibilidade de utilizar o recurso para a expansão do serviço, ou seja, para novas instalações de postes, para novas expansões do serviço de iluminação pública, não somente para aqueles que já estavam existentes, mas posteamento que já existia, mas para a expansão do sistema. E aí o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 696, entendeu que mesmo na redação original da Constituição, seria possível você utilizar o recurso para expansão e aprimoramento da rede, porque o motivo que levou à emenda constitucional 39 foi exatamente o fato de os municípios não terem recursos, especialmente o município pequeno, não ter recursos para tirar do imposto para a expansão e aprimoramento da rede. Porque para município pequeno, o que acontece? A maior parte do município é muitas vezes área rural, né? No processo de urbanização, uma das primeiras coisas, até porque isso é um dos motivos para você cobrar IPTU, né? Um dos melhoramentos que o CTN exige para você cobrar o IPTU como zona urbana, é você ter posteamento, né? Você tem que ter dois melhoramentos, e um deles principais é exatamente o posteamento. Então você tem uma área rural, uma cobrança grande de TR, você começa a urbanizar aquela cidade, aquele município, e uma das primeiras coisas que eles fazem é ter infraestrutura. Então, né, você ter posteamento, você ter, é, por exemplo, água, esgoto, né? E aí o que acontece? Que são melhoramentos para a cobrança do IPTU. E aí o que acontece? É, aquele município não tinha dinheiro para retirar do imposto. E ele não tem serviço ainda, né? Então, o que o Supremo disse? Olha, até por uma questão teleológica, quando a gente fala em custeio, não é só de um serviço que já existe, mas também para expansão, né? Esse foi o objetivo da emenda constitucional 39. Expansão, aprimoramento, para que as cidades se desenvolvam, se tornem urbanas, né? Então, o Supremo admitiu, ok? Então, isso é interessante porque durante um tempo, alguns contribuintes defendiam, e esse foi o motivo que chegou ao Supremo, essa discussão, né, que os municípios deveriam cobrar contribuição de melhoria,
porque obra de infraestrutura, se tiver valorização, pode gerar a cobrança da contribuição de melhoria. Mas o Supremo disse, olha, a contribuição de iluminação pública ela é específica, né, para esse tipo de atividade. E essa foi a razão de ser, né, da emenda, a justificar, especialmente para os municípios pequenos, ok? Então, o Supremo considerou constitucional, veio a reforma, e isso acabou passando expressamente para o texto, então hoje está expresso, né? Mas aqui é só reafirmação da jurisprudência, e o que modificou, como eu já expliquei, o que foi novidade foi o financiamento da parte das câmaras, né? Da parte de segurança dos logradouros, ok? Então, em relação à COSIP, essas eram as principais discussões. Então, nós terminamos essa espécie tributária. A última espécie tributária, para nós acabarmos esse ponto, é o empréstimo compulsório, né? O empréstimo compulsório, ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 148. E aí eu vou ler com vocês 148. Ele diz: a União, mediante lei complementar. Então, aqui revendo coisas que nós já vimos aqui. Competência privativa da União, então é a União, mediante lei complementar, é um dos impostos, desculpa, um dos tributos para o qual a Constituição exige lei complementar para a instituição, né? Que é uma exceção. Poderá instituir empréstimos compulsórios. Aí o 148 tem duas incisos, duas hipóteses onde a União pode cobrar o empréstimo. Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Nós já estudamos aqui que esse inciso 1, até por força da urgência, ele é uma exceção à anterioridade geral e à nonagesimal, né? Ou noventena. Então, você vai ter uma exceção, uma cobrança imediata. Aqui é um caso excepcional. Inciso 2. No caso de investimento público de caráter urgente, de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 153b. Ou seja, o segundo inciso, ele não é exceção a nenhuma das anterioridades. Aí vocês vão dizer assim, mas André, ele só fala do 153b. E o 153c? O que aconteceu? É aquela questão, né? A Constituição vai sofrendo emendas, mas você não faz uma revisão do texto. Então, você vai ter que fazer uma interpretação da Constituição. Ele claramente não é exceção à anterioridade geral. 153b é anterioridade geral. O que aconteceu? Quando veio o 153c, pela emenda constitucional, a própria emenda disse quais eram as exceções. E entre as exceções, que estão lá no 150, só está o 148.1. Então, dentro de uma interpretação teleológica do 148 com o 150, é pacífico o entendimento de que o inciso 2, o empréstimo compulsório do inciso 2, tem que observar as duas anterioridades, ok? É uma hipótese de investimento público relevante de interesse nacional. Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. O que acontece? Esses dois incisos, eles não são os fatos geradores dos empréstimos. Né? Os fatos geradores dos empréstimos vão ser definidos pela lei complementar que instituir o empréstimo. Aqui são pressupostos, são hipóteses em que a União vai poder cobrar aquela espécie tributária. Guerra ou calamidade ou investimento público. E, obviamente, o que você arrecadar, aqui você tem uma vinculação da receita com a despesa, o que você arrecadar tem que ir para o objetivo que justificou a cobrança. Aqui é um tributo que é vinculado em relação à receita e despesa, tá? Então, sobre esse conceito de vinculação, ele é vinculado, né? Receita para despesa. Eu tenho essa vinculação da receita com a despesa, como tem na contribuição. O que acontece? O que caracteriza um empréstimo compulsório e que diferencia, por exemplo, de um imposto, né? Um imposto, por exemplo, que nós já vimos aqui, que é um imposto extraordinário. O que vai ter a diferença, e eu já disse isso aqui, é mais uma revisão, o que caracteriza o empréstimo compulsório é efetivamente o fato de que a União vai ter que restituir.
Você vincula a receita e a despesa, que você arrecadar aquela despesa, aquela guerra, calamidade pública, e você vai precisar devolver, né, o que você arrecadou. E essa devolução, deixa eu pegar aqui só meu código. Essa devolução, a forma dessa devolução, ela vai estar prevista, né, na lei complementar que instituir o empréstimo compulsório. E a verdade é que o empréstimo está regulamentado pelo artigo 15 do CTN. Na época do CTN, empréstimo compulsório não era tributo, né? Ele passou a ser tributo com a Constituição de 88. Então, a gente tem que ler o artigo 15 à luz da Constituição atual. E o artigo 15 ele diz: somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimo compulsório. Se vocês pegarem o 15, vocês vão perceber que ele tem 3 incisos. O 148 da Constituição só tem 2. Então, é entendimento pacífico que o inciso 3 do artigo 15 do CTN foi revogado pela Constituição de 88. Né? Você não pode mais cobrar empréstimo compulsório por conjuntura que exija absorção temporária de poder aquisitivo. Essa terceira hipótese do 15 foi revogada pela Constituição de 88, tá? Não está mais em vigor. Parágrafo único do 15. A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo, porque aqui é temporário, e as condições de seu resgate. Vocês vejam que eu acabei de afirmar, né? A forma que você vai devolver, cabe à lei complementar estabelecer, observando no que for aplicável disposto nesta lei, que é o CTN. Então, a lei que cria o empréstimo compulsório, a lei complementar, ela vai definir o fato gerador, ela vai também estabelecer como é que vai ser feita a restituição. O que eu gostaria só de destacar é que nós já tivemos alguns exemplos históricos de empréstimos compulsórios. Empréstimo compulsório sobre aquisição de veículos, empréstimo compulsório referente à comercialização de petróleo, de gasolina, né, energia elétrica. Então, nós já tivemos alguns empréstimos compulsórios ao longo do tempo. Não tão recentes, mas ao longo do tempo. E tivemos alguns questionamentos. E o que eu queria só destacar para acabar, né, essa espécie tributária é que o Supremo entende que, como a União vai cobrar em dinheiro, ela precisa restituir em dinheiro ou em crédito. Okay? Isso é importante porque algumas das legislações previam restituição em títulos da dívida pública. E o Supremo entendeu que isso não era possível, né? Porque não tem a mesma liquidez que dinheiro. Então, se você vai restituir, a lei complementar vai ter que estabelecer como será feito aquele resgate, aquela devolução, e a devolução tem que ser em dinheiro ou crédito para compensar, tá? Não dá para ser em títulos da dívida, ok? Então, com isso, nós fechamos as espécies tributárias e a parte relacionada aos tributos. A partir de agora, até o final do nosso curso, desse nosso módulo, eu vou começar a analisar o CTN. Nós vamos analisar todos os principais artigos do CTN. Obviamente, é impossível ver todos, eu vou trazer os mais controvertidos, né, dentro aqui da visão, obviamente, de procuradorias, ok? E aí, o primeiro ponto que eu vou dar para vocês, que aí eu já vou entrar mesmo no CTN, nas normas gerais do CTN, é o artigo 96, que trata da legislação tributária. Vocês vejam que no 96 está dentro do título Legislação Tributária e no livro Normas Gerais de Direito Tributário. Nós já vimos aqui que, segundo o artigo 146.3 da Constituição Federal, cabe à lei complementar trazer normas gerais. Então, vamos ver quais são essas normas gerais de direito tributário. Então, primeiramente, o primeiro ponto é legislação tributária. Porque aqui o CTN, ele faz uma diferença, e isso é importante para a interpretação do código, entre o que é lei, em sentido estrito,
né? Quando o CTN exige lei, reserva legal, e quando você não precisa de lei propriamente dita, mas bastaria uma legislação tributária, que é um conceito mais amplo, ok? Então vamos ler o artigo 96 do CTN. Ele diz: a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares. Então, vocês vejam, você até vai alcançar normas inferiores à lei. Decretos, que são do chefe do executivo, normas complementares, que nós vamos estudar, que estão lá no artigo 100, e que são normas até inferiores ao decreto, que versem no todo ou em parte necessariamente lei, tá? Pode alcançar decreto, pode alcançar normas inferiores à lei, hierarquicamente inferiores à lei. E isso é importante, por exemplo, quando estudarmos o artigo 113, que trata das obrigações acessórias, ele estabelece que as obrigações acessórias, no parágrafo 2º do 113, cabe à legislação tributária prever obrigação acessória. Só que quando você pega, por exemplo, o artigo 97 do CTN, que trata de matéria de reserva legal, que exige lei, ele já vai exigir lei para penalidade. Então, vocês vejam, para estabelecer obrigação acessória, obrigações de fazer, não fazer, não precisa ser lei, é uma legislação. No entanto, para você fixar a penalidade pelo descumprimento daquela obrigação acessória, você já precisa de lei. Então, esse é o posicionamento do Supremo. Então, você vai ter uma diferenciação entre o que seja legislação e o que seja lei em si, ok? Então, isso é importante vocês terem em mente. Dentro da ideia de, tá? Então, não necessariamente só para a criação de tributos, mas também para, em matéria tributária, de uma forma geral, ok? Então, vamos por partes. Primeiro artigo que exige lei complementar em matéria tributária é um que eu já mencionei, já falei muito aqui, mas agora eu vou me aprofundar, que é o artigo 146 da Constituição Federal. Esse artigo 146 da Constituição Federal, ele está com a redação alterada pela reforma, né? Então, eu sugiro que vocês, né, que a gente faça uma leitura já voltada para, com base na alteração constitucional. E esse artigo 146, o que eu quero destacar dele, porque eu já falei dele aqui, mas eu quero me aprofundar, porque ele é a principal lei complementar tributária. E essa lei complementar 146 é uma lei complementar de caráter nacional. Ela é aprovada pelo Congresso e, obviamente, ela deve ser observada por todos os entes federativos. É a principal lei complementar, né? O que diz o artigo 146? Inciso 1. Cabe à lei complementar: 1. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. O que acontece? Muitas vezes você tem zonas cinzentas. Então, IPTU, ITR, ISS, ICMS. Então, cabe à lei complementar dirimir conflitos de competência, delimitar, né, eventuais, né, zonas cinzentas, esclarecendo qual vai ser o ente competente. Tá? Isso é muito comum no ISS, né? E nos últimos tempos o Supremo tem dado muita relevância à lei complementar e, de uma modo geral, da lei complementar 116, que é a do ISS, exatamente em razão dessa função, né? Para só em casos muito excepcionais considerá-la inconstitucional, porque ela realmente visa dirimir esses conflitos, né? A Lei Complementar 116, a Lei Complementar 87, que é do ICMS. Então, é uma das funções, né? Isso, seria essa. Inciso 2. Regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. Eu já falei disso aqui quando nós estudamos os princípios constitucionais.
uma das grandes finalidades, né, da lei complementar é regulamentar as limitações. Você se lembra da discussão de imunidade tributária? Os requisitos têm que estar previstos em lei complementar, em razão exatamente desse inciso 2. Inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. É isso que o CTN, que nós estamos estudando, né, vai atender. Especialmente sobre a definição dos tributos e de suas espécies. Nós já tratamos, é o ponto que a gente acabou de dar. Bem como em relação aos impostos. Isso eu já falei aqui, mas eu gosto sempre de reiterar. Impostos. Sublinhe, não se esqueçam. A necessidade de lei complementar é somente para impostos discriminados nessa Constituição, impostos que sejam da competência federal, estadual e municipal, que já estejam previstos. O que a lei complementar precisa definir? Fato gerador, base de cálculo e contribuinte. Então, essas são matérias de reserva de lei complementar. Em relação aos impostos, contribuição não precisa, né? Taxa não precisa, é para imposto. Para imposto, a lei complementar tem que definir fato gerador, base de cálculo e contribuinte. De um modo geral, é o CTN. O CTN tem a parte inicial que trata dos impostos em espécie. Como eu disse aqui, esse módulo a gente não vai tratar dos impostos em espécie. E fora o CTN, você tem o ICMS na lei complementar 87 de 96, o ISS na lei complementar 116 de 2003, o IPVA não tem essa lei complementar até hoje, e o IBS, né, vai ser a lei complementar, são os projetos de lei que estão sendo analisados pelo Supremo Tribunal Federal para a instituição do imposto. Tá? Então, assim, então você vai ter a lei complementar que vai definir, né, fato gerador, base de cálculo e contribuinte. B, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência. Vocês vejam que prescrição e decadência são matérias de lei complementar. As normas gerais. Então, os prazos prescricionais, as causas de suspensão e interrupção. Mas o Supremo recentemente, e eu vou falar disso quando a gente der prescrição, ele entendeu que quando a Constituição exige lei complementar, normas gerais de prescrição, é para aquela prescrição inicial, né, para o ajuizamento da execução fiscal. Não é prescrição intercorrente, tá? É prescrição inicial para o ajuizamento da execução fiscal. Precisa as normas gerais estarem previstas em lei complementar. C, adequado tratamento, e esse foi alterado pela reforma, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticados pelas sociedades cooperativas, inclusive em relação aos tributos previstos no artigo 156A, que é o IBS, e 1955, que é a CBS. Tá? Então, na verdade, né, aqui foi incluída essa parte final para que fique claro que também vai alcançar IBS e CBS. Essa lei complementar em relação às sociedades cooperativas e atos cooperativos, dando esse tratamento tributário, eu não tenho ainda. Okay? D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Vocês vejam que microempresas e empresas de pequeno porte têm todo um tratamento diferenciado na Constituição. E aqui a linha D também está com a redação dada pela reforma. Então, você tem uma lei complementar, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso dos impostos previstos no artigo 155.2, que é ICMS, 156A, que é o IBS, das contribuições sociais previstas no artigo 195.1 e 5, que é a CBS, o inciso 1 é que incide sobre são as previdenciárias,